Galera, agora a gente vai falar da distribuição da população mundial e trazer dois casos específicos. E aí eu coloquei o destaque para o módulo porque tem algumas imagens que são importantes para vocês verem. Então, primeiro a gente observar como está distribuída a população mundial. Então, algo interessante a gente observar é a grande concentração da população aqui no continente europeu. Então, vocês estão vendo aí no módulo uma forte concentração, que é de acordo com a cor. Então, você tem aí um degradê de cores da mais clara para mais escura. Quanto mais escuro, maior a concentração populacional. Então, a gente tem uma grande concentração aqui na Europa, mas algo que eu acho importante vocês notarem também é que as áreas litorâneas geralmente são as áreas que concentram a maior parte da população. Então, quanto mais para o interior você vai, menor a concentração populacional. Isso acontece em basicamente todo o planeta por conta do processo de colonização que se deu pelo litoral dos países, né, dos continentes. Então, fora a Europa, que tem uma forte concentração no interior, a gente vai observar aqui ó, a América, o continente africano, parte da Ásia aqui também, a gente vai ver que a tonalidade mais escura ela está justamente nas zonas litorâneas. Obviamente que a gente vai perceber aqui, tanto China como Índia, vai ter uma mancha mais escura porque são os países mais populosos. Então, a grande população dentro do território desses países. Então, isso que a gente vai observar. E aí, o módulo traz aqui, ó, vocês não podem esquecer isso aqui, é algo importante, é algo a ser lembrado, que a gente vai chamar de áreas ecúmenas e áreas anecúmenas. Então, preste atenção. As áreas ecúmenas concentram a maior parte da população mundial. E as anecúmenas são aquelas áreas que dificultam o processo de ocupação humana. A gente vai ver que nos extremos também, ao norte, vocês devem lembrar, a taxa de... a densidade demográfica no Canadá é muito baixa. Por que a densidade no Canadá é muito baixa? Porque o norte do Canadá é muito frio. A população canadense, se a gente for olhar aqui, ela está concentrada na fronteira com os Estados Unidos. A mesma coisa que acontece no Canadá ocorre na Austrália. Por que a taxa, é, a densidade demográfica da Austrália também é pequena? Porque a Austrália tem elevadas temperaturas, existem desertos aqui nesse território, e isso dificulta o processo de ocupação. Significa que ninguém vive? Não, existem pessoas vivendo nessas áreas. Mas o mapa, esse mapa aqui que vocês observam, deixa claro que essas regiões aqui, ó, o norte do planeta, as regiões mais quentes, ó a região do deserto do Saara, a região da Austrália também, onde a gente tem desertos, ó como elas estão mais vazias. Isso se dá por uma questão climática, então o clima vai influenciar no processo de ocupação também. As regiões temperadas serão regiões onde você vai ter o processo de ocupação muito maior, tanto as regiões temperadas como as regiões tropicais, onde você não tem concentração de desertos. E dois casos importantes. Antes, deixa eu só falar isso aqui. Ó. É importante a gente ver onde está concentrada a população mundial, e isso aí explica porque as relações entre Brasil, China e Estados Unidos, elas precisam ser cada vez mais fortalecidas, porque a gente tem um grande mercado consumidor, tanto na China como nos Estados Unidos. Então, o Brasil, ele não pode deixar de ter relações comerciais com esses países, assim como a China, ou assim como a Índia, que está nos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, os países emergentes, a gente tem aqui uma grande concentração populacional. Brasil marcando, figurando aí na quinta colocação. E pesquisem depois os MINTs, que são outros emergentes que provavelmente se tornarão grandes potências mundiais, que são M, eu não lembro o que é, aí I de Indonésia, N de Nigéria, e o T, se eu não estou enganado, de Turquia. Mas eu coloco o link aqui abaixo desse vídeo, quais são os países que formam MINTs. Mas a Indonésia está aí, MINT, M-I-N-T. Então são esses países aí. Não lembro de cabeça, mas sei que tem Indonésia e Nigéria. Lembrei porque eu vi a Indonésia aqui no quarto lugar, e a Nigéria que tem a maior reserva de petróleo da África. Por isso, a possibilidade de se tornar uma grande potência. Já é uma grande potência, na verdade, dentro do continente africano, mas podendo ser uma grande potência no mundo. A política demográfica da China, vocês sempre falam quando vai falar de demografia, mas na China só pode ter um filho. Não existe mais isso, mas sim, durante muito tempo, a política demográfica chinesa não permitia que as pessoas tivessem mais de um filho, justamente para tentar segurar o crescimento populacional. Olha aqui, a gente tem 1,3 bilhão de pessoas na China. Então, por isso veio essa política do filho único. Tem um documentário na Amazon, que eu não vou lembrar o nome agora, obviamente, mas eu também vou colocar aí no chat, vou colocar embaixo desse vídeo,
essa dica de documentário para quem quiser assistir, que fala sobre a política demográfica da China, que justamente impedia que as pessoas tivessem mais de um filho, e várias pessoas tinham mais de um filho, e isso era ilegal. Então as pessoas buscavam burlar essa lógica aí para ter um filho só. Tem outro também, tem um filme na Netflix, Onde Está Sexta-feira, se eu não estou enganado, que meio que faz bem ilusório, porque esse que eu falei da Amazon é um documentário. Esse na Netflix é um filme mesmo, que são 7 irmãs gêmeas, eu acho. Não lembro se elas são gêmeas, mas aí cada uma sai um dia da semana, porque ninguém pode saber que tem 7 crianças ali naquela casa. Então depois que elas crescem, cada uma sai um dia da semana. O filme é interessante. E aí ele traz a questão demográfica da Rússia, que é justamente o oposto do que aconteceu na China. Enquanto a China estava tentando diminuir o ritmo de crescimento, pós-União Soviética, a Rússia ela precisava garantir que a população cresceria, porque se ela estagnasse, as pessoas com medo, né, por conta do fim da União Soviética, as pessoas temerosas de terem filhos e não ter como alimentar, não ter como sustentar economicamente, as pessoas começaram a ter menos filhos. Mas isso poderia impactar diretamente na força de trabalho que a Rússia teria. Então a Rússia ela teve que incentivar a população a ter filhos. Então foi um caso justamente oposto ao caso chinês. A estrutura sexual da população, isso é extremamente importante, então a gente vai observar a estrutura etária e sexual da população, que é justamente o que vai levar a gente a compreender como funciona uma pirâmide etária. Então a gente vai ter aqui, ó, nos países mais desenvolvidos, e aí ele traz aqui exemplos do Japão, França e Alemanha, o que a gente vai perceber, ó, a gente tem uma população de jovens muito pequena. População de adultos, obviamente, sempre vai ser maior. Qualquer país vocês vão perceber que a população de adultos vai ser maior. Mas a população de idosos, mesmo sendo, você pode comparar isso e falar, mas é pequena a população de idosos. Mas a gente tem uma população de idosos maior do que a população de jovens. Economicamente falando, isso não é interessante. Isso mostra que o Japão tem uma qualidade de vida muito boa, porque a gente tem mais idosos do que jovens. Mas, na lógica da Rússia, isso pode impactar diretamente no processo de mão de obra disponível no país. Então, o Japão hoje tem uma população idosa maior do que a população jovem. A França, a gente percebe que está aqui em par de igualdade, e a Alemanha também figurando aqui entre os países que têm uma população idosa maior do que a população jovem. Isso aqui deixa claro que a taxa de natalidade desses países é menor do que a taxa, quer dizer, é menor do que a taxa de mortalidade, não, porque a taxa de natalidade, o crescimento vegetativo, você vai observar justamente a diferença de natalidade com mortalidade. Então, isso vai demonstrar o crescimento. A gente vai perceber que natalidade é baixa e expectativa de vida é alta, era isso que eu ia dizer, me atrapalhei. E aí, os países emergentes, ele traz a Argentina. Eu estava aqui pensando que eu ia ter que saber todas as bandeiras, mas agora eu percebi que tem escrito aqui embaixo. Então não preciso saber todas. Então a gente tem Argentina, Chile e México, e a gente já percebe uma diferença. A gente tem uma população jovem maior do que a população idosa. Então mostrando que esses países eles estão em um processo de transição. Eles têm uma população jovem ainda grande, mas a população idosa ela começa a aumentar. Diferente dos países menos desenvolvidos, minha preocupação era essa aqui, porque eu não sabia nenhuma dessas bandeiras. Mas é Somália, Bangladesh e Bolívia. Então, ó a população jovem muito maior do que a população idosa e se aproximando da população de adultos, ó, 40 e 50, 30 e 60, 30 e 60. Isso mostra que você provavelmente não deva ter uma boa qualidade de vida nesses países, a expectativa de vida baixa, acesso à saúde deve ser baixo também, então as pessoas não conseguem acessar a saúde, e isso vai ter um impacto direto na expectativa de vida, além das questões sociais. Então, não pensem só em questões econômicas, as questões sociais também vão impactar na expectativa de vida das pessoas. As pirâmides etárias, a gente discutiu muito ano passado, a gente fez diversas atividades sobre as pirâmides, e eu vou aqui rapidamente, vou falar em 2 minutos sobre pirâmide etária. A pirâmide etária ela vai trazer informação da população em determinado período, então geralmente você escolhe um ano, mas você poderia fazer a pirâmide etária de um mês? Poderia, mas você não tem censo demográfico todo mês, então você faz a pirâmide etária levando em consideração dados anuais. Você tem de um lado a população dos homens, do outro lado a população de mulheres. A base representa os jovens, as crianças, né? O centro os adultos e o topo aparece a população idosa. Basta vocês observarem, ó, aqui você tem de 0 a 19,
aí você vai pegar a população adulta de 0 a 60, depois você pega a população idosa, que é justamente o topo aqui. O que a gente observa na pirâmide etária é o seguinte: a partir da análise da base, quanto mais estreita, menor a taxa de natalidade. Então, ó, desses três aqui, quem tem a menor taxa de natalidade? O primeiro, o Japão. Expectativa de vida, basta você olhar. Quem tem o topo mais largo desses três também é o Japão. Então, o Japão tem a menor taxa de natalidade e a maior expectativa de vida. Esse tipo de pirâmide, que é o tipo padrão, que é base larga e topo estreito, quando a gente pensa em uma pirâmide, a gente pensa nisso, geralmente são países subdesenvolvidos, países pobres. Esse modelo aqui, onde a base começa a estreitar e o topo começa a largar, são de países emergentes, então países que estão passando por uma transição demográfica e econômica também, social e econômica. Então, a tendência é que a base se estreite, o meio comece a alargar e o topo também. E aqui são os países mais desenvolvidos. A base já está estreita e o topo está mais largo. Esse é o padrão de pirâmide. Responda às atividades também. Tem muita questão do Enem. Sugiro que vocês olhem as questões do Enem. São interessantes para vocês. Olha essa primeira mesmo aqui. Questão típica do Enem, análise de pirâmide etária. É importante compreender pirâmide etária. Então, sugiro que vocês façam essas atividades e qualquer dúvida vocês mandam para mim. Valeu? E é isso. Depois a gente vai falar no próximo vídeo sobre a demografia no Brasil.